Bem, irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre esperança. Esses últimos anos a gente assiste uma televisão, para quem lê um jornal, a gente só vê coisa ruim acontecendo no mundo, né? E nesses últimos dias a gente tem visto aí algumas tragédias acontecendo no sul do nosso país e às vezes eu fico pensando, né? O que será que irá acontecer com essas pessoas, né? Muita gente perdeu tudo, perdeu suas casas, perdeu seus bens materiais e muitas famílias perderam entes queridos, né? E isso às vezes me faz pensar um pouco, né? Sobre aquilo que a vida que essas pessoas tiveram, né? Se essas pessoas estavam como nós na casa de Deus ou se elas estavam por aí soltas pelo mundo, se elas tinham Deus no coração assim como nós. A palavra que eu li aqui em Tessalonicenses fala exatamente sobre isso, acerca daquelas pessoas que dormem, aquelas pessoas que não estão, como eu posso dizer, atentas à palavra do Senhor, né? Quando nós que trabalhamos, muitas vezes pessoas que estudam, veem todo tipo de pessoa no trabalho, na escola, na rua, e quando paramos para conversar com muita gente, a gente percebe como as pessoas hoje não se importam mais com a palavra de Deus. Esses dias eu estava vendo uma reportagem falando sobre os cristãos, né? Que nos anos 2000 o catolicismo era a religião, a maior religião no Brasil, né? Em torno de 60% a 65%, e o cristianismo protestante vinha crescendo muito, né? Chegando a ponto de quase ultrapassar, mas nos últimos anos vem caindo, né? Isso mostra que nós cristãos não estamos indo lá fora buscar almas para o Senhor. Isso mostra que as pessoas que muitas vezes estavam dentro da casa de Deus estão saindo. Muitas vezes por desavenças dentro da igreja, muitas vezes por escândalos que a gente ouve falar por aí, mas na minha visão, principalmente por perderem as esperanças. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 12, a palavra de Deus nos diz assim: alegrei-vos nas esperanças, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Essa palavra nos diz, irmãos, que apesar de tudo que nós passamos em nossas vidas, nós devemos sempre estar buscando a presença de Deus em oração. Muitas vezes a gente tem nossas dificuldades em nossas vidas, nas nossas casas. Eu não sei pelo que cada um daqui está passando, se cada um tem uma dificuldade X, Y, mas uma coisa eu posso dizer para os irmãos: devemos sempre permanecer na oração. A oração é tudo aquilo que nos resta, irmãos. Se nós perdermos tudo, não devemos perder a nossa fé em Cristo, não devemos parar de orar, não devemos parar de louvar a Deus. Eu até, o Lucas tinha falado para mim agora, né, antes do culto, eu vou ver quem pode dirigir. Eu falei, chama o pastor Almeida, né? Eu gosto quando o pastor Almeida, quando ele dirige o culto, que ele traz uma animação a mais, né? Eu gosto muito disso. Eu gosto de ver essa animação na casa de Deus. Porque eu até comentei com ele, né? Irmão, a palavra que eu trouxe não vai ser uma palavra muito longa. Eu não costumo pregar durante muito tempo. Pode estender os louvores. Pode estender o louvor, que eu quero ver os irmãos cantarem, né? E isso, irmãos, me deixa muito feliz. Me deixa muito alegre. Muitas vezes a gente para pensar nas nossas casas, nos nossos lares. Às vezes eu fico pensando também, né? Será que eu estou feliz na presença de Deus? Ou será que eu só estou indo para a igreja por ir? Será que eu me levanto da minha cama, eu oro só por orar? Eu vou ao meu trabalho, volto para casa, antes de dormir eu oro só por orar? Será que é mecânico? Ou eu estou realmente buscando a presença de Deus em oração, meus irmãos? A palavra de Deus nos diz que devemos não só buscarmos a presença, louvar, orar quando estamos felizes, mas também quando não estamos, devemos buscar mais ainda. Se nós
orarmos para pedir, oramos sempre pedindo, meu Deus me abençoe, buscando algo, também devemos agradecer, por mais que esse algo não tenha chegado em nossas mãos, não tenha jogado essa graça em nossas vidas. Eu queria ler também alguns versículos aqui. Atos 16 nos conta a história de Paulo e Silas, né? Eu já havia trazido essa história uma vez, mas eu quero trazer mais alguns pontos. Paulo e Silas, eles foram a uma cidade, né? Aleluia. E lá eles pregavam e foram presos. Muitos irmãos já conhecem essa história, né? Eu só quero ler alguns versículos. A partir do versículo 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Isso, meus irmãos, exatamente o que eu estava comentando. Paulo e Silas foram presos, açoitados ali, né, foram amarrados. Muitas vezes a gente pode pensar, nossa, mas será que eles não se abateram? Imagino eu que em algum momento isso aconteceu, né, irmãos? Porque somos seres humanos. Mas Paulo e Silas, mesmo tendo apanhado, tenham sido açoitados, eles estavam ali buscando a presença de Deus em oração e louvando hinos que todo mundo que estava naquela prisão escutou. Os versículos seguintes, né, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Isso mostra, irmãos, que apesar das dificuldades que eles estavam enfrentando, imagino eu, com a dor que eles estavam, que foram açoitados, né, provavelmente ali estavam cheios de hematomas, talvez totalmente cortados, doendo, passaram a noite na prisão, mas eles louvaram a Deus e Deus os honrou. Irmãos, nós devemos sempre depositar nossa esperança em Cristo. Por mais que nossas vidas não estejam da forma que nós queremos, muitas vezes a gente pode pensar, eu queria ter isso, eu queria um emprego X, eu queria um carro Y, eu queria ter mais dinheiro. Mas, meus irmãos, existe um pensamento que eu gosto muito, que ele fala assim, para darmos valores aos momentos bons, devemos também ter nossos momentos ruins, para sabermos que os bons valem a pena. Esse pensamento, eu sempre me vem à cabeça, porque muitas vezes a gente sofre, né? A gente sofre no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente trabalha muito tempo, alguns irmãos aqui estudam, a gente passa, às vezes trabalha e estuda, né? Faz as coisas em casa. Eu imagino que os pais também se preocupem com os seus filhos na escola, quando saem de casa, que voltem em segurança, porque a gente nunca sabe se quando a gente sai de casa, nossos filhos saem de casa, né? Nossas famílias, se quando a gente pisa na rua, se a gente vai retornar aos nossos lares. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, independentemente se nós sairmos de casa e não retornarmos aos nossos lares, nós devemos sempre estar em Cristo. Nele nós temos a esperança, irmãos, de que amanhã, embora nós possamos partir da noite para o dia, para que no próximo dia, quando Jesus vier, nós estejamos com Ele. Amém? Outra história também que vemos sobre muita dificuldade é a história de Daniel. É um capítulo inteiro, eu queria ler alguns versículos, né? Deixa eu lembrar aqui qual o versículo que eu tinha começado, para não estender muito, porque é uma história um pouco longa, né? Capítulo 6, a partir do versículo 16. Então o rei ordenou
trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei o selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel, com voz triste, e falando ele, disse a Daniel: servo do Deus vivo, dar-se-á acaso o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: o rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizeste dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho contido delito algum. Aleluia! A gente vê, irmãos, que muitas vezes as histórias da Bíblia, a gente pode notar que, mesmo sendo cristãos, mesmo sendo discípulos de Jesus, todos eles passaram por dificuldades na vida, né? Por que nós não seríamos diferentes? Porque a nossa vida não teria dificuldades. Porque a nossa vida seria, como muitas pessoas dizem aí, né? Um mar de rosas. A gente vê que, apesar das dificuldades, Daniel, Paulo, Silas, Deus sempre estava com eles e os livraram, apesar de tudo o que eles passaram. Mais um versículo que eu quero ler aqui, irmãos. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Amém. Irmãos, não importa aquilo que estejamos passando, né? Como eu disse, eu não sei o que se passa com cada vida, com cada irmão, mas se nós colocarmos tudo nas mãos de Deus, meus irmãos, Deus nos honrará. Porque a nossa esperança não está na terra, não está nos dias vindouros aqui. Tudo aqui é passageiro, irmãos. A gente nasce, a gente cresce, procria e no final a gente morre. Às vezes fica um pouco pesado falar assim, né? Mas é a verdade. É o ciclo, o que muitos chamam de ciclo da vida, né? Que ele é passageiro e tudo aqui há de se findar. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, nos diz que nós tenhamos chance da vida eterna. Imaginemos a nossa fé como sendo uma semente. Nós devemos plantá-la para que ela cresça e dê frutos. Muitas pessoas falam: aleluia, eu sou crente, mas tem 10 anos que eu não piso na igreja. Essa pessoa não é mais crente, irmãos. Eu conheço muitas pessoas que falam isso para mim. Já passaram muitas pessoas assim na minha vida que falam isso. Só que ela termina de falar essa frase e vai para um bar. Ela termina de falar isso e ela vai numa balada. Ela fala isso, trai a esposa, a mulher trai o marido, entre outras coisas. Por que eu falo isso, irmãos? Quando você vem na igreja, você está vindo na igreja, você planta a sua semente. A sua semente é plantada ali, você vai regando com louvores, com jejum, oração, e aquela semente vai brotando. Ela vai crescendo bem aos pouquinhos, vai crescendo, crescendo. E quando ela dá os frutos, irmãos, é hora de você pegar essa semente e passar para o teu próximo. Você passar para a pessoa que está lá fora, você passar a semente para ele e falar: vamos na igreja. Planta essa semente também para que ela cresça para você. E muitas vezes eu vejo que a gente está falhando nesse ponto. Como os irmãos sabem, eu praticamente nasci aqui na igreja, né? Eu creio que eu comecei a vir na igreja quando eu tinha 2, 3 aninhos, né, pastor? Com os meus pais. E as pessoas que estão aqui, basicamente as pessoas que eu convivo a minha vida
pensando, por que será que a gente não consegue buscar mais almas para Jesus? Por que será que a nossa igreja ela não cresce? Por que será que ela não enche? Irmãos, a gente tem que, além de tudo, buscar mais a presença de Deus. E lá fora, tentar buscar mais almas para o Senhor. A palavra de Deus diz, irmãos, ide pregar o Evangelho. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos indo no nosso trabalho, na faculdade, na escola, falando com o nosso colega, pregando para ele, para tentar trazer, nem que seja, não seja para a nossa igreja, irmãos, mas tentando trazer ele para a casa de Deus? Independentemente de placa, de qualquer coisa, a gente tem sempre que tentar ganhar almas para o Senhor. E muitas vezes eu vejo que eu já trabalhei com pessoas que às vezes eu fiquei 2 anos trabalhando com a pessoa e eu só descobri quando era aquela que ela era crente quando ela saiu. Às vezes muito tempo depois que ela nunca tocou na palavra, ela nunca comentou nada sobre o assunto. E às vezes eu fico triste, porque às vezes eu estou no meu trabalho, eu comento com o pessoal lá, às vezes o pessoal está conversando sobre um assunto Y, às vezes eu até brinco, eu me intrometo na conversa deles e mudo o assunto. Mas isso eu vejo, irmãos, que eu também estou falhando, que eu poderia estar fazendo muito mais. Eu poderia estar indo lá fora e trazendo pessoas, muitas vezes que eu não conheço, né? Fazendo mais convites, tentando cada dia mais trazer as pessoas para a casa de Deus. E muitas vezes, irmãos, a gente não sabe também o que as pessoas estão passando. Muitas vezes ela precisa de uma palavra, algo para ajudar na vida delas. As pessoas, muitas vezes, a gente olha para elas, a gente não sabe o que elas estão passando. Às vezes a pessoa conversa com você, ela sorri, chega em casa e chora. Eu já passei por isso, eu sei muito bem como é, e graças a Deus, eu tenho muitos amigos aqui, né? Muitos irmãos que eu pude conversar, que eu pude melhorar a minha vida também. Antes de terminar, eu gostaria de ler um último versículo, irmãos. Eu gostaria de ler um versículo em Salmos, capítulo 9, 1 e 2, apenas. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exaltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Irmãos, para que nós possamos, através dessa palavra pequena, a palavra curta, mas que através dela, meus irmãos, nós possamos sempre estar buscando a presença de Deus em oração. Para que nós possamos virar o nosso rosto para Deus, pedir, agradecer e sempre estar louvando ao seu nome.